Em agosto de 2013, a jornalista Beatriz Nogueira, de 33 anos, viajou para a pacata cidade de Rio Verde, em Goiás, em busca de um romance que prometia tranquilidade. O que ela encontrou, no entanto, foi o início de um pesadelo. Ao abrir a porta de uma garagem aparentemente comum, a cena que se revelou desafiava qualquer explicação. Paredes inteiramente forradas com lona, um guincho preso ao teto e, no canto, cordas novas ao lado de uma grande caixa térmica. Cada objeto contava uma história sinistra, sugerindo que aquele lugar não era uma simples oficina, mas uma armadilha cuidadosamente preparada. Presa em uma situação de perigo iminente, a jornalista precisaria usar toda a sua inteligência para sobreviver. Esta é a investigação completa de como um instinto de repórter revelou um plano macabro e transformou um simples pedido para comprar gelo na chave para a liberdade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em 2013, Beatriz Nogueira tinha 33 anos e trabalhava como jornalista. Seu principal objetivo de carreira era escrever um livro. O projeto consistia em traçar perfis detalhados de pessoas, explorando suas rotinas e histórias de vida. Essa ambição moldava sua percepção do mundo. Sua profissão a treinou para ser uma observadora metódica. Ela prestava atenção em horários, gestos e inconsistências. Essa era uma característica fundamental de sua personalidade e uma ferramenta de seu ofício. Naquele ano, Beatriz acreditava estar no início de um relacionamento promissor. O homem se chamava Renato. A comunicação entre eles, mantida à distância, sugeria a possibilidade de um futuro tranquilo. A narrativa construída era a de um romance que florescia longe da agitação dos grandes centros urbanos, no interior de Goiás. Para uma jornalista acostumada com a intensidade das redações, a ideia de simplicidade era atraente. No dia 10 de agosto de 2013, Renato formalizou um convite. Ele a chamou para visitá-lo em sua casa, na cidade de Rio Verde. Para Beatriz, a viagem representava um passo lógico e importante. Seria a oportunidade de conhecer o ambiente de Renato e aprofundar a relação. A proposta foi aceita sem hesitação. A viagem foi marcada para o final daquele mesmo mês. A preparação para o encontro foi prática e objetiva. Beatriz organizou sua agenda profissional para se ausentar por alguns dias. A bagagem era simples, adequada para um fim de semana no interior. Levava consigo roupas casuais e, por hábito profissional, um caderno de anotações. Ela viajava com a expectativa de conhecer uma nova cidade e solidificar um laço pessoal. Não havia qualquer elemento de trabalho em seus planos. O foco era exclusivamente o encontro com Renato. Como repórter investigativa, Beatriz estava acostumada a entrar em cenários desconhecidos e analisar pessoas rapidamente. Ela sabia identificar quando uma história não se encaixava ou quando um detalhe parecia fora de lugar. Contudo, essa viagem era diferente. O contexto era pessoal, não profissional. Sua guarda analítica estava naturalmente mais baixa. A expectativa era de normalidade, de um encontro comum entre duas pessoas que se conheciam. A viagem para Rio Verde foi planejada como o início de uma nova fase. Beatriz carregava na bagagem a esperança de um relacionamento estável. O sonho de escrever seu livro de perfis continuava em sua mente, mas naquele momento a prioridade era sua vida pessoal. Ela partiu em direção ao interior goiano, acreditando que encontraria a tranquilidade que lhe fora prometida. Ela não sabia que sua habilidade mais apurada, a de observar e conectar fatos, seria testada da forma mais extrema. A jornalista curiosa por natureza estava prestes a se tornar a personagem principal de uma história que ela nunca desejou escrever. No dia 24 de agosto de 2013, às 18 horas, Beatriz Nogueira chegou a Rio Verde.
A viagem por estrada havia durado várias horas. O período correspondia ao auge da estação seca no estado de Goiás. O clima era quente e o ar pesado com a poeira que se levantava das ruas sem asfalto da periferia. Essa poeira fina cobria os carros e se acumulava nas calçadas, uma característica comum da região naquela época do ano. A casa de Renato localizava-se em um bairro residencial. A área era composta majoritariamente por residências de classe média, com ruas largas e arborizadas. O movimento de pessoas e veículos era baixo, típico de um sábado no início da noite. O imóvel ficava próximo ao anel viário da cidade, uma rodovia que contorna o perímetro urbano e permite rápido acesso a outras estradas. Ao descer do veículo, Beatriz observou o cenário. Era um ambiente de aparente tranquilidade. As fachadas das casas eram simples e bem conservadas. As luzes internas começavam a ser acesas nas residências vizinhas. Nada na atmosfera do local indicava perigo ou qualquer tipo de anormalidade. A cena era exatamente o que se esperaria de um bairro familiar no interior do Brasil. Para Beatriz, aquele ambiente representava a calma que ela buscava. O contraste com sua rotina agitada na capital era evidente. A casa em si era uma construção térrea, com um pequeno jardim na frente e um portão de garagem feito de metal. Não havia qualquer detalhe arquitetônico que se destacasse das demais propriedades da rua. O cenário era de completa normalidade. Era o palco preparado para um encontro que, até aquele momento, existia apenas no campo das expectativas positivas. Eram 18h20 do dia 24 de agosto. 20 minutos haviam se passado desde a chegada de Beatriz. Renato afirmou que precisava guardar algumas ferramentas que estavam no carro. Ele se dirigiu ao portão lateral da casa, que dava acesso direto à garagem. O som do metal rangendo quebrou o silêncio do fim de tarde. Ele acionou um interruptor. Uma única lâmpada no teto iluminou o interior do cômodo. A cena que se revelou não era de uma garagem convencional. As paredes de alvenaria não estavam visíveis. Elas haviam sido inteiramente cobertas, do chão ao teto, por uma lona plástica de cor preta. O material estava esticado e fixado, criando um ambiente isolado e escuro. No centro do teto, preso a uma viga de madeira, estava instalado um guincho manual. Era um equipamento de elevação, com uma corrente de metal pendente. Próximo a uma das paredes no chão, estavam dispostos vários rolos de cordas novas, de fibra sintética. Ao lado delas, havia uma caixa térmica de grande porte. Suas dimensões eram industriais, incompatíveis com o uso doméstico ou recreativo. O espaço estava limpo, não havia poeira, manchas de óleo no chão ou ferramentas espalhadas como seria esperado de uma garagem usada como oficina. A disposição dos elementos parecia intencional e metódica. O guincho, a lona, as cordas e a caixa térmica formavam um conjunto de objetos cuja finalidade não era imediatamente clara, mas que destoava completamente da normalidade da casa e do bairro. A justificativa dada por Renato para abrir aquela porta não correspondia ao que os olhos de Beatriz registravam. A mente de Beatriz Nogueira processou a informação visual com a velocidade de uma profissional. A justificativa de Renato sobre guardar ferramentas colidiu diretamente com a imagem das paredes forradas. Lonas plásticas não servem para organizar ferramentas. Sua função é outra: isolar, conter, facilitar a limpeza. Uma limpeza que precisaria ser rápida e completa. A cobertura era total, sem falhas, criando uma barreira entre o ambiente e a estrutura original do cômodo. Nenhum respingo ou material poderia atingir a alvenaria. O cérebro da jornalista, treinado para conectar fatos e descartar narrativas ilógicas, começou a operar em modo de alerta. A desculpa das ferramentas era a primeira peça que não se encaixava no quebra-cabeça.
Era uma explicação fraca para uma preparação tão meticulosa. Seu olhar se moveu do geral para o específico, analisando cada item como uma evidência em potencial. O guincho no teto era o segundo ponto de anomalia. O equipamento era robusto, de porte industrial. A graxa nos mecanismos era recente, brilhante sob a luz da lâmpada. Isso indicava instalação ou manutenção recente. Um guincho daquele porte não era comum em uma garagem residencial. Sua função é levantar objetos pesados. A questão imediata era: que tipo de objeto pesado precisaria ser içado naquele espaço confinado e isolado? Em seguida, as cordas. Empilhadas no canto, eram novas. As fibras sintéticas não apresentavam qualquer sinal de uso, desgaste ou sujeira. Não eram cordas de varal, nem cordas para amarrar cargas em um veículo. Eram cordas de contenção, fortes e limpas, prontas para um uso iminente. Ao lado delas, a caixa térmica de grande porte era o terceiro elemento dissonante. Sua capacidade excedia em muito a necessidade de qualquer atividade doméstica ou de lazer. Era um recipiente projetado para conservar algo grande por um longo período. Os elementos vistos em conjunto não formavam uma oficina. Eles compunham um sistema, um ambiente preparado com um propósito específico, que não tinha relação com mecânica ou carpintaria. A limpeza do local era outro fator preocupante. Não havia a desordem natural de um espaço de trabalho. O chão estava varrido, livre de detritos. A organização era fria, funcional e deliberada. A pergunta central se formou em sua mente, clara e objetiva. Por que uma garagem precisaria ser convertida em uma sala de contenção? A resposta lógica, baseada nos equipamentos presentes, apontava para um cenário de cárcere. A lona para conter fluidos e evidências, o guincho para suspensão, as cordas para imobilização, a caixa para armazenamento ou transporte. A dissonância entre o que ela ouvia de Renato e o que ela via com seus próprios olhos era total. A fachada de normalidade do bairro e da casa desmoronava diante da realidade daquela garagem. Naquele instante, o filtro do romance se desfez por completo. A jornalista assumiu o controle. O instinto de sobrevivência e a análise fria de fatos se sobrepuseram a qualquer outra emoção. O cenário não era apenas estranho, era hostil e premeditado. Beatriz compreendeu que não estava na casa de um novo amor. Estava em um local preparado para um crime. A investigação posterior revelaria um detalhe importante, fornecido pela vizinha da casa ao lado. Seu nome era Dona Doris. Moradora antiga do bairro, ela mantinha uma rotina regrada e tinha o sono leve. Seu depoimento à polícia foi crucial para estabelecer a cronologia dos fatos que antecederam a chegada de Beatriz. Nos dias anteriores à visita, Dona Doris notou uma atividade incomum na casa de Renato. Os ruídos começavam sempre de madrugada, um horário que quebrava a quietude habitual da rua. Ela descreveu os sons como marteladas. Eram batidas secas e ritmadas, que se prolongavam por horas, geralmente entre 1 e 4 da manhã. Para a vizinha, a atividade parecia uma reforma fora de hora. Contudo, a ausência de caçambas de entulho ou de qualquer movimentação de operários durante o dia tornava a situação estranha. O trabalho era exclusivamente noturno e parecia ser executado por uma única pessoa. Os sons, segundo ela, vinham diretamente da direção da garagem. A polícia conectou o depoimento de Dona Doris diretamente à cena encontrada por Beatriz. As marteladas não eram de uma obra comum. Eram os sons da montagem da estrutura de contenção. O barulho era compatível com a perfuração das paredes para fixar a lona plástica e com a instalação do guincho manual na viga do teto. A atividade noturna garantia que o trabalho fosse feito de forma discreta, sem levantar suspeitas durante o dia. O testemunho de Dona Doris
provou um ponto fundamental para a acusação. A preparação do local era recente e foi deliberada. O ambiente hostil que Beatriz encontrou não era uma estrutura antiga ou abandonada. Ele havia sido construído com um propósito claro, dias antes de sua chegada. Isso confirmava a premeditação. A análise de Beatriz foi imediata e sistemática. O seu treinamento como repórter a forçou a dissociar a emoção da observação. Ela começou a catalogar mentalmente cada item da garagem, não como objetos aleatórios, mas como peças de uma narrativa que ela precisava decifrar urgentemente. Cada elemento se tornou um ponto de interrogação que exigia uma resposta lógica. Seu olhar moveu-se para o guincho. A graxa que lubrificava as engrenagens e a corrente era nova. Tinha um brilho que indicava aplicação recente, contrastando com a poeira fina que deveria cobrir qualquer equipamento em uma garagem comum. Isso significava que o guincho não estava ali há muito tempo. Ele fora instalado ou preparado para uso iminente. Sua presença era a anomalia mais evidente. Garagens residenciais não possuem equipamentos de içamento industrial. Em seguida, ela focou nas cordas. Eram de fibra sintética, um material de alta resistência. Estavam enroladas de maneira organizada e não apresentavam qualquer sinal de desgaste, poeira ou sujeira. Eram novas. Em uma oficina real, as cordas estariam gastas, sujas de graxa ou de terra. Estas estavam limpas, intactas, prontas para a primeira utilização. A escolha do material sintético também era significativa. Fibras naturais podem se romper com mais facilidade e absorver fluidos. As sintéticas são mais fortes e menos porosas. Por fim, a caixa térmica. O tamanho do objeto era a peça final que confirmava a suspeita. Suas dimensões eram industriais. A capacidade interna era desproporcional para o armazenamento de alimentos ou bebidas em um contexto residencial. Um recipiente daquele porte tinha uma função específica, relacionada ao transporte ou conservação de algo grande. A combinação da caixa com os outros elementos eliminava qualquer interpretação benigna. Beatriz concluiu sua análise em segundos. O guincho com graxa recente, as cordas sintéticas e novas e a caixa térmica de tamanho industrial não eram equipamentos de uma oficina. Eram ferramentas. Juntas, elas formavam um kit funcional com um propósito único e claro. Cada objeto deixava de ser um ponto de interrogação isolado e passava a compor uma única e terrível resposta. A percepção do perigo foi instantânea. Beatriz Nogueira concluiu que sua vida estava em risco iminente. A garagem não era um espaço de trabalho. Era uma estrutura preparada. Cada objeto tinha uma função clara e hostil. A permanência na casa não era uma opção. A fuga precisava ser imediata e discreta. Qualquer sinal de pânico ou desconfiança poderia acelerar uma ação por parte de Renato. Ela precisava de um pretexto, uma razão crível para deixar o local sem levantar suspeitas. A mente da jornalista, acostumada a trabalhar sob pressão, formulou um plano em segundos. A ideia surgiu de forma rápida e funcional. Ela diria que precisava sair para comprar gelo. A desculpa era simples e plausível. Em um encontro social, a falta de gelo para as bebidas é uma ocorrência comum. Era um motivo que não sugeria urgência ou medo. O plano permitia que ela saísse da casa, ganhasse distância e buscasse ajuda externa. A execução, no entanto, dependia de um controle absoluto sobre suas próprias reações. Manter a calma era o elemento central da estratégia. Beatriz controlou sua respiração e sua expressão facial. Ela se voltou para Renato e apresentou a necessidade de comprar gelo com um tom de voz casual. Não havia hesitação em suas palavras. A sua performance precisava ser convincente. A situação exigiu a aplicação de seu raciocínio lógico sob extrema pressão.
A capacidade de análise que ela usava em suas reportagens foi convertida em uma ferramenta de sobrevivência. A jornalista precisou atuar, simulando uma normalidade que não existia. Cada segundo daquela interação era crítico. O sucesso do plano dependia de sua habilidade de mascarar a constatação de que havia entrado em um cativeiro preparado. O plano do gelo era mais do que uma desculpa. Era uma manobra tática, elaborada em segundos, que representava sua única chance de evitar o que fora planejado para acontecer naquela garagem. Com a permissão de Renato para sair, Beatriz se moveu de forma deliberada. Cada gesto era calculado para não demonstrar a urgência que sentia. Ela pegou sua bolsa e o telefone celular. O pretexto era pegar a carteira para a compra do gelo. Na realidade, o objetivo era outro: documentar a cena. Ela precisava de provas visuais. A palavra de uma pessoa em pânico poderia ser questionada, mas imagens fotográficas eram evidências concretas. Com o aparelho em mãos, ela ativou a câmera. O movimento foi dissimulado, integrado a uma busca casual por objetos dentro da bolsa. O primeiro registro foi um enquadramento amplo da garagem. A imagem capturou as paredes forradas com a lona preta e a iluminação precária vinda de uma única lâmpada. Em seguida, ela focou nos detalhes. Uma foto aproximada do guincho manual, destacando a graxa nova em suas engrenagens. Outra imagem focou nos rolos de cordas sintéticas, evidenciando que eram novas e não utilizadas. Por fim, fotografou a caixa térmica de grande porte, mostrando sua escala em relação ao resto do ambiente. Foram poucas fotos, tiradas em sequência rápida. O risco de ser descoberta era alto. Com as imagens salvas no aparelho, ela abriu o aplicativo de mensagens. O destinatário era Léo, um amigo que trabalhava na polícia. Sua mensagem foi curta e direta, desprovida de qualquer emoção. Ela enviou as fotografias e, logo em seguida, digitou o endereço completo da residência. A mensagem de texto que acompanhou as imagens continha apenas as palavras essenciais para uma ação policial. O envio foi concluído. O relógio marcava 18h40. 20 minutos haviam se passado desde que a porta da garagem fora aberta. Naquele momento, a situação mudou de natureza. Não era mais apenas uma suspeita pessoal de Beatriz. Era uma denúncia formal, documentada com evidências fotográficas e enviada diretamente a um agente da lei. O destino de Renato estava selado por aquelas imagens. A responsabilidade pela vida de Beatriz agora estava nas mãos da polícia. A mensagem de Beatriz Nogueira chegou ao telefone do policial Léo às 18h40. O conteúdo era composto por 4 fotografias e uma linha de texto com um endereço. As imagens eram de baixa resolução, mas nítidas o suficiente para a análise de um profissional treinado. Léo identificou imediatamente os elementos: a lona preta nas paredes, o guincho, as cordas e a caixa térmica. A combinação não deixava margem para interpretações ambíguas. Ele compreendeu a gravidade da situação. A ausência de um pedido de socorro explícito, substituída pelo envio de evidências e localização, indicava que Beatriz estava sob vigilância e agia com extrema cautela. Seguindo o protocolo, Léo não respondeu à mensagem. Qualquer notificação no celular de Beatriz poderia alertar o suspeito. Sua primeira ação foi contatar seu superior direto, o tenente Murilo, responsável pelo policiamento ostensivo daquela região de Rio Verde. A comunicação foi rápida e técnica. Léo repassou as imagens e o endereço, explicando a origem da denúncia. Uma jornalista de sua confiança que estava no local. O tenente Murilo recebeu o material e sua avaliação foi imediata. A experiência em campo permitiu que ele decifrasse a cena em segundos. Para o tenente, as fotos não mostravam uma oficina. Mostravam um cativeiro em preparação. A urgência era máxima. A vida da vítima estava em perigo iminente.
A ordem de mobilização foi expedida. O caso foi classificado como uma situação de flagrante delito, o que autorizava a entrada na residência sem a necessidade de um mandado judicial. A lei amparava a ação imediata para preservar uma vida. O tenente Murilo reuniu duas equipes táticas. O briefing da operação foi conciso e objetivo. O objetivo primário era garantir a segurança da vítima. O objetivo secundário era a captura do suspeito. A abordagem deveria ser silenciosa e rápida para minimizar o risco de uma reação violenta. As equipes foram instruídas a evitar o uso de sirenes e a se aproximar do local com os veículos descaracterizados. A surpresa era o principal elemento tático da operação. As viaturas se deslocaram em direção ao endereço fornecido por Beatriz. O trajeto foi cumprido em poucos minutos, aproveitando o tráfego moderado do início da noite de sábado. Os policiais envolvidos na operação conheciam a geografia do bairro. Eles estabeleceram um perímetro de segurança a 2 quarteirões da casa, fora do campo de visão do suspeito. A partir dali, a aproximação final seria feita a pé. A operação para o flagrante em Rio Verde estava em andamento. As equipes táticas avançaram a pé, em silêncio total. A aproximação foi feita pelos flancos da residência, utilizando as sombras das árvores e dos muros vizinhos para cobertura. Os policiais se posicionaram em pontos estratégicos, cercando a propriedade e controlando todas as possíveis rotas de fuga. O tenente Murilo coordenou a ação por rádio, mantendo a comunicação restrita a comandos curtos e precisos. A ordem para a entrada foi dada após a confirmação visual de que o portão da frente estava destrancado. A entrada foi rápida e sincronizada. A equipe principal violou a porta da sala, enquanto uma segunda equipe garantia o acesso pelos fundos do imóvel. Renato foi encontrado na sala de estar, junto com Beatriz. A ação foi tão veloz que ele não teve tempo de reagir. Foi imobilizado no chão e algemado, conforme o procedimento padrão para prisões de alto risco. A operação de captura durou menos de 1 minuto. Imediatamente após a contenção do suspeito, a prioridade se voltou para a vítima. 2 policiais escoltaram Beatriz Nogueira para fora da casa, levando-a para a segurança de uma das viaturas descaracterizadas que aguardavam no perímetro. Ela estava fisicamente ilesa, mas visivelmente abalada. Seu depoimento inicial seria colhido ali mesmo, longe da cena do crime. Com o suspeito sob custódia e a vítima em segurança, os policiais iniciaram a varredura tática do imóvel. Cada cômodo foi verificado para garantir que não havia outras pessoas ou ameaças presentes. O último local a ser inspecionado foi a garagem. A porta estava fechada. Os policiais a abriram e acenderam suas lanternas táticas. A cena que se revelou era uma réplica exata das fotografias enviadas por Beatriz. As paredes cobertas pela lona preta, o guincho industrial pendendo do teto, as cordas novas no canto e a caixa térmica de grande porte. A iluminação potente das lanternas revelou detalhes que a luz fraca da lâmpada não mostrava, como a ausência completa de poeira ou teias de aranha, indicando a recente montagem da estrutura. A avaliação inicial dos investigadores no local confirmou a suspeita do tenente Murilo. O cômodo não era uma oficina improvisada, era um ambiente meticulosamente preparado. A polícia concluiu que se tratava de um estúdio de contenção. Cada elemento tinha uma função clara dentro de um plano premeditado. A prisão em flagrante impedia a continuação desse plano. O local foi imediatamente isolado para o trabalho da perícia técnica. No dia seguinte, 25 de agosto, a garagem foi liberada para a equipe de perícia criminal. O trabalho foi liderado pela perita Silvia. Sua função era transformar as observações de Beatriz em provas técnicas irrefutáveis. O ambiente foi metodicamente documentado, com fotografias e medições, antes que qualquer item fosse tocado.
A primeira análise se concentrou na lona preta que cobria as paredes. Utilizando um cotonete com reagentes químicos, a perita testou diversas gotas secas e quase invisíveis na superfície do plástico. O resultado foi positivo para a fenolftaleína. Este é um teste preliminar que indica a presença de sangue. A tentativa de limpeza não havia sido totalmente eficaz. O guincho manual foi inspecionado. A perícia confirmou a aplicação recente de graxa, compatível com uma instalação nova ou com manutenção para uso iminente. Das cordas de fibra sintética, Silvia coletou um fio de cabelo longo que não pertencia a Beatriz. O material foi selado em um saco de evidências para posterior análise de DNA. A caixa térmica foi o último item examinado no local. Ao ser aberta, exalou um forte odor químico. Amostras coletadas do interior do recipiente revelaram resíduos de hipoclorito de sódio, o principal componente da água sanitária. A conclusão da perita foi direta. O objeto havia passado por uma tentativa recente e agressiva de limpeza e esterilização. Cada observação inicial de Beatriz foi validada pela ciência. A garagem não era uma oficina. Era uma cena de crime preparada. As suspeitas da jornalista agora eram fatos forenses, registrados em um laudo técnico que seria a peça central da acusação. O trabalho da perícia transformou as suspeitas em fatos concretos. Cada observação de Beatriz Nogueira foi submetida a uma análise científica rigorosa. O objetivo era converter a percepção humana em prova material, um elemento que pudesse ser apresentado em um tribunal sem margem para interpretações subjetivas. A ciência forneceria as respostas definitivas para as perguntas que a garagem levantava. A análise começou pela lona plástica. As pequenas gotas escuras, quase imperceptíveis a olho nu, foram o primeiro foco. A perita Silvia aplicou sobre elas uma solução de fenolftaleína. Este composto químico é um indicador utilizado em testes forenses preliminares. Ele reage na presença da hemoglobina, a proteína que transporta oxigênio no sangue. O resultado foi imediato e positivo. O líquido aplicado adquiriu uma coloração rosa intensa, confirmando que o material biológico era sangue. A investigação posterior buscaria determinar se o sangue era de origem humana e a quem pertencia. A presença de sangue na lona, por si só, já validava a teoria de que o local fora preparado para um ato de violência. Em seguida, o foco se voltou para as cordas. A análise das fibras confirmou que eram de polipropileno, um polímero sintético. Fibras sintéticas possuem alta resistência à tração e baixa absorção de líquidos. São materiais eficientes para contenção e imobilização. Durante a inspeção minuciosa de uma das cordas, a perita encontrou um único fio de cabelo longo e escuro, preso entre as fibras trançadas. O cabelo foi cuidadosamente coletado e selado. O material foi enviado para o laboratório de genética forense. O objetivo era extrair um perfil de DNA. Esse perfil genético poderia ser comparado com o de vítimas desaparecidas ou com o material genético do próprio suspeito, estabelecendo uma ligação física entre o objeto e uma pessoa. A caixa térmica foi o terceiro elemento a ser processado. O forte odor químico foi identificado como hipoclorito de sódio, o princípio ativo da água sanitária. Amostras foram coletadas do fundo e das paredes internas do recipiente. A análise laboratorial confirmou a presença de resíduos do composto em alta concentração. O hipoclorito de sódio é um agente de limpeza poderoso, utilizado para desinfetar e degradar material orgânico, incluindo DNA. Sua utilização em grande quantidade dentro da caixa indicava uma tentativa deliberada de eliminar vestígios biológicos. A limpeza não era rotineira.
era uma esterilização forense destinada a apagar a história do que esteve ou estaria dentro daquele recipiente. Cada prova, analisada individualmente, apontava para uma intenção criminosa. Em conjunto, elas formavam um quadro completo e irrefutável. A fenolftaleína provou a presença de sangue. As fibras sintéticas das cordas indicaram a intenção de contenção. O cabelo forneceu material genético para a identificação. O hipoclorito de sódio, na caixa térmica, demonstrou uma clara tentativa de destruição de evidências. A ciência não apenas confirmou as suspeitas de Beatriz. Ela detalhou o método, a preparação e a intenção por trás da montagem daquela estrutura. A garagem de Rio Verde não era mais um local de suposições. Era, aos olhos da lei, uma cena de crime documentada. A prisão de Renato e a análise forense da garagem não encerraram a investigação. Pelo contrário, abriram novas frentes de apuração. Os detetives precisavam entender o contexto completo das atividades do suspeito. A questão não era apenas o que aconteceu naquele dia, mas tudo o que levou à preparação daquela cena. Para isso, a polícia retornou ao bairro residencial. O depoimento de Dona Doris sobre os ruídos de marteladas durante a madrugada foi o ponto de partida. Os investigadores ampliaram o círculo de entrevistas, conversando com outros moradores da rua e das imediações. Um padrão de informações começou a surgir a partir desses novos testemunhos. Vários vizinhos relataram uma movimentação atípica de veículos na frente da casa de Renato, sempre em horários tardios. Os relatos eram consistentes em um detalhe específico. Os veículos eram, na maioria das vezes, caminhonetes de médio e grande porte. A chegada ocorria geralmente após a meia-noite. As manobras eram descritas como rápidas e discretas. Os motoristas evitavam acender os faróis altos e desligavam o motor assim que estacionavam. A atividade durava pouco tempo, o suficiente para carregar ou descarregar algum material. Devido à escuridão e à rapidez das operações, nenhum dos vizinhos conseguiu identificar com clareza o que era transportado. Para a polícia, essa informação era fundamental. A hipótese era que as caminhonetes foram usadas para transportar os materiais utilizados na montagem da estrutura de contenção. Os rolos de lona plástica, o guincho industrial e a caixa térmica. A atividade noturna garantia a discrição necessária para evitar perguntas. A investigação passou a buscar registros de câmeras de segurança na região do anel viário, na tentativa de identificar as placas desses veículos e seus proprietários. Paralelamente à investigação policial, o caso gerou uma reação administrativa por parte do poder público. A notícia de que uma garagem residencial havia sido convertida em um cativeiro premeditado causou preocupação na prefeitura de Rio Verde. O fato de Renato justificar o espaço como uma espécie de oficina caseira expôs uma falha no sistema de fiscalização municipal. A questão levantada pelas autoridades era simples: quantas outras atividades irregulares ou perigosas poderiam estar ocorrendo em garagens e anexos de residências sob a fachada de pequenos negócios ou oficinas? A resposta era desconhecida. Como resultado direto do caso de Beatriz Nogueira, a Prefeitura de Rio Verde determinou uma ação imediata. Foi iniciada uma revisão completa e criteriosa de todos os alvarás de funcionamento emitidos para atividades comerciais em zonas residenciais. O foco principal da fiscalização eram os estabelecimentos classificados como oficinas caseiras, pequenas serralherias, depósitos e serviços de reparo. Equipes de fiscais foram enviadas para verificar se a atividade declarada no documento correspondia à realidade encontrada no local. A investigação, portanto, expandiu-se do nível criminal para o administrativo.
O ato individual de Renato revelou não apenas um padrão de comportamento suspeito com suas atividades noturnas, mas também uma vulnerabilidade sistêmica na regulamentação urbana. A garagem de Rio Verde deixou de ser apenas a cena de um crime. Tornou-se o catalisador para uma reavaliação da segurança e da fiscalização em toda a cidade. O caso de Beatriz Nogueira gerou consequências diretas para a segurança pública de Rio Verde. As investigações não apenas solucionaram um crime iminente, mas também expuseram vulnerabilidades nos procedimentos de vigilância e fiscalização da cidade. As autoridades municipais e as forças policiais reconheceram a necessidade de criar mecanismos para prevenir que situações semelhantes ocorressem no futuro. A resposta foi institucional e resultou em mudanças permanentes. A Prefeitura, em resposta ao incidente, estabeleceu um novo protocolo municipal. O objetivo era criar um canal oficial para que os cidadãos pudessem reportar atividades de construção ou reforma que parecessem anormais, especialmente em horários incomuns. A medida foi uma resposta direta a testemunhos como o de Dona Doris, que havia relatado ruídos de obra durante a madrugada. O novo sistema permitia que denúncias anônimas fossem feitas e investigadas rapidamente por fiscais de obras e pela Guarda Municipal, evitando que preparações criminosas se disfarçassem de reformas residenciais. Paralelamente, a Secretaria de Segurança Pública implementou mudanças operacionais. A investigação apontou o anel viário como uma rota logística para as atividades do suspeito, utilizada para o transporte discreto de materiais durante a noite. Como resultado, o comando da Polícia Militar intensificou as rondas noturnas na rodovia e em suas vias de acesso. O patrulhamento foi reforçado com foco em veículos de carga, como caminhonetes, que circulavam em horários de baixo movimento. O objetivo era aumentar a presença policial e inibir o uso da área para fins ilícitos. Essas duas ações, o protocolo de denúncias e o patrulhamento reforçado, tornaram-se o legado permanente do caso. A experiência de Beatriz Nogueira resultou em mecanismos de prevenção, que foram integrados à rotina de segurança da cidade. Beatriz Nogueira era uma jornalista que planejava escrever um livro de perfis. O incidente em Rio Verde a transformou na personagem central de sua própria história. Seu caso se tornou um estudo sobre cárcere privado, preparação de cena de crime e a importância da ação rápida. A jornalista que sonhava em documentar a vida de outras pessoas viu sua própria vida se tornar o objeto de uma investigação criminal. Sua habilidade profissional de observação e seu raciocínio lógico foram as ferramentas que garantiram sua sobrevivência. A percepção de que os fatos da garagem não correspondiam à narrativa apresentada por Renato foi o que iniciou a denúncia. A coragem de agir sob pressão, utilizando a tecnologia disponível para documentar e comunicar o perigo, foi o fator decisivo. Beatriz não se tornou apenas uma vítima que escapou, ela se tornou a principal testemunha e a fornecedora das provas que iniciaram a ação policial. A história que ela nunca quis escrever se tornou um exemplo de como a atenção aos detalhes pode ser a diferença entre a vida e a morte. A coragem de Bia transformou uma tragédia iminente em um legado de segurança para toda uma cidade. Se você se impressionou com esta história, diga-nos de onde está assistindo nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal Crimes Não Contados para mais investigações como esta.